Boa tarde, Fernando Horta, tudo bem? Tudo bom, Daiane? Tá conseguindo me ouvir bem? Numa Estou te ouvindo boa? bem, muito bem, tudo jóia, tudo Comigo, caminhando. tudo tranquilo, um pouco assustado ainda com o retorno, né, da água na região do Guaíba, em Nossa, Porto Alegre. De ontem nós vimos isso, ficamos bem preocupados. Parece que não vai se sustentar, parece que é uma questão mais do vento e de algum retrocesso que o Guaíba ainda precisa trabalhar, mas é bom que a gente fique sempre com isso em mente, que não dá mais para trabalhar essas coisas como se fossem episódicas, né, Daiane? Como se pois fosse é. uma chuva aqui, vai passar 2, 3 dias, uma semana. Não, nós já estamos há mais de um mês a respeito disso. No dia 3 de junho, fez 30 dias da primeira grande enchente que nós tivemos lá, que foi no dia 13 de maio, e eu acho que estava na hora do Rio Grande do Sul transformar o maio num mês de referência sobre as lutas, as disputas, a conscientização das alterações climáticas, e que Porto Alegre venha a ocupar esse espaço, o espaço de uma capital que entende, que conhece os problemas, que sentiu na pele e que é forte o suficiente para dar a volta por cima. Exatamente, essa foto aí, o Carlos Latuf, que é gaúcho, mora em Porto Alegre, me mandou ontem com a seguinte legenda: enchentes no Rio Grande do Sul. A postagem não, a mensagem dele. Ele diz aqui: policiais da Cavalaria da PM do Rio Grande do Sul em patrulhamento pela orla do Guaíba em Porto Alegre, com pontos ainda alagados. Destaca aqui o nosso querido Carlos Latuf. Ele disse que essa questão do alagamento ainda preocupa, né? Ele me mandou um áudio depois, dizendo que tem muitos pontos ainda, como disse aqui, o Horta, de alagamento, mas diminuiu bastante, e a expectativa é de que isso se mantenha, pelo menos dentro daquilo que é necessário, né? Muito lixo, segundo ele, na rua, muita gente ainda fazendo aquele movimento de retirar para ver o que sobra e colocando na rua, né? Então, ele diz que ao andar pelas ruas de Porto Alegre, o que você mais vê é lixo na calçada, as pessoas vão retirando, e é o único lugar que tem para colocar, porque não dá para acumular em outro lugar, são muitas casas nessa mesma situação. Eu fico imaginando a tristeza que é diante desses quase 30 dias, né? Completou 30 dias desse enfrentamento, e ter que voltar para casa e encontrar tudo destruído, né? É uma situação E a muito desesperadora. falência completa do poder municipal. Eu não entendo ainda por que o prefeito não sofreu impeachment. Aliás, a gente entende, porque a Câmara de Vereadores é tão venal quanto o próprio prefeito Melo, mas ficou claro para todos que é impossível de você não perceber o quanto a administração municipal é responsável por tudo que aconteceu. Entre o vai e vem da água, nós chegamos a ter um momento em que o Guaíba estava reduzindo o seu nível, e a cidade de Porto Alegre seguia alagando, porque as comportas que não deveriam deixar a água entrar não estavam deixando a água sair. Então, Uhum. assim, é uma coisa completamente absurda, Daiane, e isso ainda vamos ter que discutir mais tempo sobre a questão das responsabilidades. É muito, como você disse, não sei como se mantém no cargo ainda, diante de todo esse comportamento, né? A gente acho que não comentou aqui aquela entrevista que ele deu ao Globo, dizendo que era preciso todos fazerem autocrítica, que a questão ambiental. Olha o absurdo que o Sebastião Mello, prefeito de Porto Alegre, diz: que a questão ambiental não está no radar como está agora, né? Isso deve ser para a Que não extrema-direita, estava, que não estava no radar, que ninguém falava disso antes. É uma gente que não lê nada, a não ser a mensagem que vem via WhatsApp da tia do Zap, né? Ou do Uhum. pastor da igreja que vive de fake news, nunca leu mais nada nos últimos 15 anos. É só uma pessoa assim que pode dizer que as questões ambientais não estavam no mapa. Mas eu tenho a impressão, eu tenho fé, viu, Daiane? Mais fé do que juízo, inclusive, que os porto-alegrenses vão responder a esse absurdo do Melo nas urnas, né? E nós Uhum. teremos uma surpresa boa ainda nessas eleições. Esperamos. É isso que a gente espera. Falando um pouco até disso,
Horta. Queria trazer aqui uma pauta que a gente falou um pouco de manhã no Bom Dia. Queria ouvir a sua perspectiva sobre isso. É uma pesquisa do Datafolha, né, tentando identificar politicamente os paulistas. E a pesquisa diz aqui: politicamente, 28% dos moradores de São Paulo se dizem mais de direita e 21% mais de esquerda. De acordo com esse levantamento, apenas 19% dos entrevistados em São Paulo se apresentam como seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa vai no detalhe, vou descer até aqui um pouco mais, que ela diz aqui, durante o levantamento foi proposto que os entrevistados se posicionassem, né, numa escala que varia de um como máximo de esquerda e 7 como se representasse ali como extremo da direita. O resultado indicou uma média de 4,3 para a capital, apontando para uma proximidade maior com o espectro da direita. Essa máxima, né, dizer que pobre é de direita, né, no Brasil, dada pelo Tim Maia, né, numa entrevista que circula muitas vezes aí, quando sai esse tipo de pesquisa, ou quando as pessoas começam a apoiar determinadas pautas que destroem a sua própria existência, né, apontam para a sua própria existência, se fala muito disso. E muita gente fala assim: ah, não, tem muita gente pobre mesmo que defende a Azul. Bolsonaro foi eleito numa perspectiva dessas. Como é que você primeiro faz essa leitura de identificação? Porque, para mim, as pessoas não têm muita noção do que é direita e o que é esquerda. Né? Primeiro, assim, essa coisa do espectro que ela vai. Ela pode até dizer que ela é esquerda, mas ela defende pautas totalmente à direita. Às vezes, por exemplo, se perguntar sobre pena de morte, vai ter muita gente que vai defender. O senso comum das pessoas, em geral, pelo menos das maioria das pessoas, elas defendem pena de morte. Tinha que morrer esse tipo de gente que faz isso ou aquilo. Mas quando você pondera, mas o sistema judiciário, você acha que ele é capaz de conseguir definir isso com justiça, né? Não vai matar inocente? Isso é verdade. Aí as pessoas fazem, enfim, como é que você vê esse tipo de pesquisa num período pré-eleitoral em que nós temos uma polarização, que eles repetem o tempo inteiro, dizendo que há uma polarização, que direita e esquerda virou fla-flu e tal. Como é que você vê essa pesquisa? Bom, né, tem dois tipos de pesquisa, né? A primeira pesquisa, por exemplo, que se propõe a medir o tamanho do teu fêmur, vamos supor. Então, o pesquisador vai lá e mede o tamanho do teu fêmur, mede o tamanho do fêmur de todo mundo e chega a uma média. A outra pesquisa é quando o pesquisador pergunta para a pessoa qual é o tamanho do fêmur dela. É muito diferente. Uma coisa você está medindo o seu objeto, a segunda você está fazendo uma pesquisa que nós chamamos de opinião, que depende da pessoa que vai responder, de saber onde é que fica o fêmur, de entender de onde até onde tem que medir, como ela tem que medir, né? E isso tudo faz uma enorme diferença. O Brasil está vivendo, infelizmente, essa é a nova forma de manipulação das políticas públicas no Brasil. O Brasil está vivendo uma febre de pesquisas de opinião. Né? Então, todo mundo, todos os dias, faz pesquisa de opinião para tudo e apresenta os seus resultados para efetivamente pressionar os tomadores de decisão, os gestores públicos, sejam municipais, estaduais ou federais, viu? Seja do executivo, do legislativo, não interessa. E até do judiciário é colocado nisso. E a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso. A imensa maioria das pessoas não sabe o que é esquerda ou direita, dependendo da forma como você coloca a questão, você joga valores para um lado e para o outro. Agora, eu acho que o que essa pesquisa quis dizer mesmo, Daiane, é que nos últimos 10 anos houve um aumento maior da direita do que da esquerda. Eles dão esse dado ali, se não me engano. A esquerda varia de 14 a 21 e a direita vai variar de 10 a 20 e tantos, assim, a direita varia muito mais. A pesquisa é feita logo depois de um evento em que a capital paulista recebeu a marcha LGBT, e isso faz muita diferença, porque obviamente que as pessoas que são
o alvo para serem chocadas por aquela marcha, sim, porque a marcha ela tem uma função política, ela visa que as pessoas sejam retiradas do seu local, né, de tranquilidade, de calmaria, e tenham que refletir sobre essas coisas. Então isso também interfere no processo da política, e é claro que nós estamos vivendo ainda um ranço da época Bolsonaro. É muito ruim para nós no Brasil sabermos que depois de tudo que nós já temos de provas e comprovações sobre Jair Bolsonaro, ainda 19% da população em São Paulo se diz ligada a ele. Por um lado é bom, porque mostra que São Paulo segue vibrante e segue progressista e segue querendo transformar as coisas, um núcleo, um centro urbano com essas características no Brasil é maravilhoso que a gente tenha. Por outro lado, a gente sempre fica preocupado porque esse fascismo não nos larga, não nos abandona. E aqui, de novo, parte do plano, ou do maior plano que nós temos das elites brasileiras, que é a contenção do governo Lula, que é baseado em 3 grandes pilares. O primeiro é todo tipo de tramóia que o Lira faz no Congresso, todo tipo de controle que o Campos Neto faz no Banco Central e a continuidade de uma possibilidade de um retorno de Bolsonaro. Com esses 3 pontos, a elite brasileira tenta controlar o presidente Lula. E eu vou dizer, Daiane, me parece que tem obtido algum sucesso, mesmo que os dados hoje nos sejam bastante favoráveis, chegamos aí à 8ª economia do mundo e tudo mais, me parece que o presidente Lula está com o freio de mão puxado também por conta dessa ação, e essa ação se reflete nesse tipo de pesquisa que a Folha mostra. Eu não tinha pensado nessa questão da marcha, né? Da parada do orgulho LGBT, e isso, de fato, tem um grande reflexo mesmo na análise das pessoas, porque são as benditas pautas de costumes que entram na reflexão das pessoas. Vi algumas nuances mais diferentes na cobertura, mas ainda assim isso é bastante forte para essa impressão, né, que eles buscam ter na política. Agora, é engraçado porque a pesquisa nunca traz para a gente, pelo menos não é divulgado, o que as pessoas entendem por esquerda e o que as pessoas entendem por direita. Porque essa compreensão é que muitas vezes, para mim, hoje em dia, você falar que é de esquerda é defender certas pautas, por exemplo, defender aborto, é defender o fim da polícia. As pessoas vão elencar certas pautas como essa, defender o comunismo, enfim, é defender bandido. Aí tem gente que vai falar isso. Então, o que é ser de esquerda? Eu vi texto, por exemplo, o texto do G1 nem coloca esquerda, coloca esquerdista. O que do ponto de vista teórico, o esquerdismo é uma vertente distorcida da esquerda, né? Pelo menos daquilo que eu compreendi ao longo da minha vida como militante. Chamar alguém de esquerdista, eles associam a mesma coisa hoje como colocar alguém como feminista. Você está usando um viés. O Globo ainda usa esse viés, né? Você está, o que a gente chama de direcionamento de pesquisa, né? Isso é muito ruim. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, e mesmo que a gente queira captar só a opinião do pesquisado, a gente tem que tomar uma série de cuidados técnicos, cuidados metodológicos, porque dependendo das palavras, do jogo de palavras, da ordem das questões, você pode jogar elas nesse sentido. É isso. Esquerdista é a ofensa que a direita e o centro joga nos valores de esquerda, tentando dizer que são valores ligados aos interesses mesquinhos políticos e não valores de ordem civilizacional, outra coisa. Então eles fazem essa corruptela mesmo, e usar isso é sim um grave erro metodológico, mas é parte desse jogo que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos vivendo esse jogo político muito forte. A campanha de 2026 já começou. Esses dias, eu acho que foi a última capa da Veja que mostrou isso, um monte de bolsonaristas correndo, né, buscando ali se candidatar. É mais ou menos isso. A campanha de 2026 já começou. E a gente tem que entender isso, né? Tem que entender isso também aproveitando o exemplo do México, né? Aproveitando o exemplo do que o López Obrador fez no México nesse momento. Porque enquanto aqui no Brasil a gente segue chorando as pitangas por conta do parlamento, o parlamento é assim, o parlamento é assado, nós não temos governabilidade, não temos isso, e aí muita gente da própria esquerda mantém o presidente Lula com o freio de mão puxado, tá?
Lá, o López Obrador fez barba, cabelo e bigode no México, numa das eleições mais impressionantes que eu já vi, dos 300 membros do parlamento, dos deputados, que foram renovados agora, a coalizão do presidente fez 219. Então, assim, é uma coisa brutal. Dos 32 senadores, a coalizão do presidente estava fazendo 19, até o último momento que eu estava colocando. A presidenta Cláudia se elege com mais de 60% dos votos em tempos de fake news e de rede social, que também existe no México, viu? Não pense que não. Isso é realmente impressionante. Eu acho que está na hora da gente entender como é que se joga o jogo político no Brasil, que parece que algumas pessoas esqueceram, e começar a fazer o nosso jogo pela educação, o nosso jogo pela comunicação e o nosso jogo disputando esses sentidos no seio da sociedade, e não simplesmente tentando proibir as coisas com o judiciário ou chorando as pitangas dizendo que a gente não pode fazer nada porque o parlamento é perverso. Uhum. É isso mesmo. Agora, você citou a questão do PIB, né? O Lula fez uma postagem hoje nas redes, destacando essa questão do número do trimestre e do PIB. Vou colocar aqui na tela matéria que publicamos sobre esse assunto lá no nosso site. O Lula disse que o Brasil se tornará a 8ª economia do mundo, já nessa postagem, já logo cedo ele fez essa postagem. Vou colocar aqui na tela. Ó. O PIB avançou no primeiro trimestre deste ano, puxado por maior consumo das famílias e serviços. E outra boa notícia é que, segundo a previsão do próprio FMI, o Brasil subirá mais uma posição, chegando ao oitavo PIB mundial, mais uma prova de que estamos no rumo certo, e aí que ele coloca o ranking do próprio FMI, colocando o Brasil aí numa crescente. Né? Como é que você vê esse resultado? Você citou a questão do México, né? O México foi pelo caminho, pela cartilha, vamos dizer assim, a cartilha do Lula, né? Valorização da renda, programas sociais que também reforcem essa renda, trazer o país para uma política social mais inclusiva, tirando as pessoas da miséria. Se não me engano, o número lá chegou a 5 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza. Você tem um crescimento econômico estável, né, mantido aí ao longo desses 6 anos. Como é que essa cartilha que está demonstrando sucesso do ponto de vista econômico ainda limitado, que você também já faz essa crítica aqui por diversas vezes, como é que a gente pode entender o que está faltando para avançar? No final de semana, se falou muito do Armínio Fraga, né, daquela pressão que ele já está fazendo para a escolha do presidente do Banco Central. É o mercado atuando. E isso, pelo que você analisa aqui, isso coloca nosso campo também, dizendo, não, vamos com cautela, vamos mais para cá, e fica fazendo essas concessões. Como é que você vê isso, Horta? Primeiro, ruim o post do presidente, né? A gente tem que dizer que é ruim o post do presidente. O pouco que a gente tinha conseguido avançar nas redes parece que se perdeu, né? O presidente tinha que ter começado essa notícia lembrando da relação que a mídia sempre faz com ele, de que tudo que o presidente Lula faz na economia é sorte, né? O presidente deveria ter começado o post dizendo, mais uma vez tivemos sorte, e esse ano, né? E obviamente colocar sorte entre aspas, porque essa foi uma brincadeira que pegou, que marcou e que desmonta o discurso da oposição de dizer que as coisas no Brasil são sempre responsabilidade de outros e nunca do presidente. Quer dizer, na semana passada, nós tivemos ali a melhora no emprego era culpa das reformas do Temer. Quer dizer, a nossa comunicação precisa, e estava fazendo isso, estava começando a aprender a fazer isso, e agora perdeu de novo. Fez uma postagem chapada, técnica, sem nenhum tipo de linguagem específica para as redes, não aproveitou esse sentido que já estava disseminado na sociedade, que já estava gerando conversas, que provoca o processo de viralização, que as pessoas comentam e que desarma a oposição. Péssima postagem nesse sentido, em função de linguagem e de aproveitamento do momento que está sendo feito. A troca que foi feita na SECOM me parece que não foi para lá das melhores. Segundo, se é verdade que o México, que o Obrador utiliza, sim, uma certa engenharia social que o presidente Lula colocou aqui, eu tenho conversado com muitos amigos economistas, e os economistas sempre colocam a ideia do trickle-down, que seria a forma, a estratégia econômica do neoliberalismo. O que é o trickle-down? Para as pessoas tiverem
na cabeça é um termo em inglês que lembra aqueles cálices que são empilhados em festas de casamento. Lembra que a gente vai nas festas de casamento, tem uns cálices empilhados e a pessoa enche o de cima e todos os outros de baixo vão sendo enchidos por cascata. Aquela imagem é a imagem que o neoliberalismo tentou fazer passar para todo mundo, que se você colocasse dinheiro na parte de cima da sociedade, o mercado se encarregaria de levar esse dinheiro na parte de baixo. Pois o presidente Lula inverteu esse trickle-down e criou uma teoria própria do presidente Lula. Ele coloca dinheiro na base da sociedade e esse dinheiro vai sendo jogado para cima também por condições do mercado. Então, se é verdade que o Lopes Obrador vai muito nessa perspectiva do presidente Lula, nessa questão da economia, ele faz uma gestão da comunicação completamente diferente do presidente Lula. E eu acho que aí é que está a grande sacada do que ele fez no México. É o investimento direto na transformação da sociedade, bem verdade, uma sociedade que vem muito mais machucada pelo neoliberalismo por muitos mais anos do que no Brasil. Desde 1998, se não me engano, nós temos lá programas neoliberais muito, muito claros, pelo menos até 2012, 2016 nós estávamos tendo isso. Então, é verdade que a sociedade deles é mais machucada, mas a transformação que o Lopes Obrador se propôs funcionou. Mas mais do que isso, o Lopes Obrador colocou a comunicação e a educação do México a serviço da transformação social. Eu pude acompanhar alguns programas que eles colocaram, que eles fizeram lá na parte de comunicação e na parte de transformação digital a partir do ano passado, pesquisando algumas coisas, e é impressionante como eles conseguiram se comunicar com a população. Para você ter uma ideia, o Lopes Obrador tira 1 hora por dia para produzir conteúdos específicos para as redes sociais, trazendo uma discussão de um tema que esteja sendo trabalhado naquele momento para atingir as populações e conversar direto sobre as populações. É a opinião do presidente, é a opinião da figura que está lá, e para diversos meios. Então, se é verdade que ele buscou o guia que foi Luiz Inácio Lula da Silva nas suas políticas de transformação econômicas, por outro lado, eu acho que o México pode nos servir muito de exemplo de como fazer uma política de comunicação combativa, abrangente, que tenha capilarização social, que atinja efetivamente os nossos objetivos. E eu acho que isso é mais importante hoje do que efetivamente as tentativas de golpe que ainda estão surgindo aí por conta do Armínio Fraga. Vamos lembrar que o Armínio Fraga é a pessoa que originalmente dá início às críticas ainda sobre o governo Dilma. É o Armínio Fraga que vem a público para dizer que o salário mínimo no Brasil estava muito alto e que nós precisávamos mudar, e essa crítica foi encampada pelo Aécio em todo aquele processo que dá origem à primeira ruptura na nossa estrutura democrática. Vamos lembrar que a primeira pessoa que tenta dar um golpe no Brasil chama-se Aécio Neves, pedindo recontagem e até anulação da eleição que ele perdeu. Não foi uma nem duas, ele pediu 2 recontagens e uma anulação, e naquele momento não aconteceu porque as elites não estavam prontas para isso. Mas o mentor intelectual dos argumentos é Armínio Fraga, e o mentor intelectual da política, dessa política contra a democracia, é Aécio Neves, e eles estão aí, estranhamente, Daiane, de novo vivos, atuando nesse momento em que, nós já falamos, as eleições de 26, a campanha das eleições de 26 já está na rua. Porta, a gente vai ter que falar sobre a questão, você fez um programa no domingo tratando sobre educação, né? Neste momento, começa uma sessão lá no Paraná para tratar sobre a terceirização, essa é a forma que chama, né? Terceirização da administração, da gestão das escolas, 200 se não me engano, 208 escolas, se passar essa segunda votação, serão administradas por empresas gestoras, tirando aí do controle dos concursados, professores, pedagogos, responsáveis aí pelo comando das escolas. Esse é um projeto do governo do Ratinho Júnior, que, como eu disse, passou ontem numa sessão muito tensa, professores, estudantes mobilizados, ocuparam o plenário, foi suspensa a votação, fizeram votação virtual, né, porque não iriam conseguir fazer a votação no plenário, porque tinham que ouvir os estudantes e os professores ali se manifestando. Decidiram usar o sistema híbrido, o sistema de votação online, justamente para fugir desse
de escancarar, né, seu posicionamento. E agora tem o segundo turno dessa votação, começa agora à tarde, e tudo indica, pela votação de ontem, somente 13 votos contrários, que vai passar. Como é que você vê essa proposta do Ratinho? Que caminho de educação estão se propondo essa direita? E aí a gente até faz aquele gancho naquilo que a gente estava falando no começo, né? Se elege parlamentares com essa perspectiva, com esse tipo de posicionamento que acaba colocando em risco os direitos básicos, né? Educação é um direito básico, elementar, está na Constituição, e que agora vive sob ameaça por diversas propostas, seja da escola cívico-militar, seja por essa proposta aí de terceirizar ou, na verdade, privatizar a educação, né? É tudo um ataque, Daiane, como você bem colocou, é tudo um ataque ao projeto de educação cidadã, democrática, inclusiva, que nós conseguimos fazer constar na Constituição de 88, com muita luta, né, e que se tentou desmontar em diversos momentos. Durante o período FHC se tentou desmontar, não se conseguiu. Durante o período Temer se tentou desmontar novamente, com esse novo ensino médio, nós estamos na batalha, e agora você tem esses outros projetos paralelos que tentam desmontar isso, seja o Escola Sem Partido, seja a tentativa do ensino dentro de casa, né, do ensino em que as pessoas não precisam mais ir para o colégio, seja através dessa privatização de escolas. E isso acontece por dois motivos, né? Primeiro porque durante basicamente 15 anos, 16 anos no Brasil, se deixou um discurso liberal ou neoliberal único no Brasil, funcionando como se fosse a solução para absolutamente tudo. Esse discurso não foi criticado, não foi combatido, nós ficamos muito na discussãozinha daqui a colar sobre o que era fake news e não se viu a importância de você combater essas ideias, né? Segundo, porque nós temos um MEC que não é atuante, porque até onde eu conheço de lei, esse é um projeto que é anticonstitucional, que poderia ser questionado diretamente no STF, porque o governo do Estado, um Estado não pode abrir mão ou repassar os seus direitos, as suas obrigações, os seus direitos básicos para outros resolverem como se eu estivesse contratando uma pessoa. Então, aquilo que nós dissemos lá atrás, quando o Temer botou esse projeto da terceirização completamente abilolado, e nós dizíamos, olha, vai chegar um ponto onde nós vamos terceirizar a polícia, a educação, judiciário e todo mundo. Não, você está passando os limites. O Ratinho Júnior está mostrando isso, e o MEC já deveria ter entrado no STF contra as escolas cívico-militares e contra essa loucura que está sendo feita no Paraná. Então, termos um MEC que está esperando para ver o que vai acontecer e que, de repente, até está gostando, porque a iniciativa privada, a gente sabe, tem relações ali com a Fundação Lema, que hoje é parte integrante do MEC do Camilo Santana, ver isso tudo no meio de um grande bolo de desinformação assusta. Quem vai sair prejudicado com tudo isso? Obviamente é a população do Paraná, que de uma hora para outra vai ter um direito básico como a educação sendo subtraído a partir de parcerias, né, de entregas de responsabilidade. Está na hora da gente questionar isso no STF e a gente vê o quanto a democracia brasileira está em crise quando nós precisamos do STF para afirmar direitos que já estavam como consenso desde 1988 na nossa Constituição e que hoje, de alguma maneira, parecem não mais fazer parte disso. É terrível o que a gente está passando, mas, por um lado, talvez o Ratinho tenha dado condição para a gente discutir essas questões com mais densidade, para a gente atuar nisso com mais propriedade, chamando o debate e colocando essas questões para o judiciário. Talvez esse tenha sido um erro grave dele e que a gente precisa aproveitar, mas para isso o MEC precisa se mexer mais uma vez. O meu único medo, Daiane, é que o judiciário, que não aceita ser privatizado, né, porque você pode privatizar todos os direitos de todo mundo e o judiciário apoia, mas quando você pensa em criar juízes não togados, né, para fazer o gerenciamento da justiça brasileira, eles ficam completamente apavorados, acham que não é bem por aí e tudo mais. Então, o judiciário que não aceita ser privatizado, me parece que talvez ele esteja com uma certa fadiga de resolver os problemas do Brasil, haja vista a posição do Alexandre de Moraes nas últimas vezes. Eu acho que essa galera está cansando, afinal de contas são 11 ministros que estão tendo que levar desde a pandemia
praticamente na base da burdoada os direitos brasileiros. Vamos lembrar que o ministro da Saúde durante a pandemia foi o ministro Lewandowski, enquanto ministro do STF, dando decisão em cima de decisão para garantir a vacinação das pessoas, e vamos lembrar a importância do Alexandre de Moraes durante o processo eleitoral. Então o STF de alguma maneira vai cansar, mas eu espero que ele canse depois de defender a educação, Daiane, senão a gente vai ter problema. Falando em educação, tem uma greve, a gente está tratando bastante desse assunto aqui nos últimos dias, a greve das universidades federais, né? Uma greve que está aí desde março, se eu não me engano. O presidente Lula, segundo informações, vai receber os reitores das universidades federais na quinta-feira dessa semana. Como é que você vê esse caminhar aí e essa pressão também por parte dos movimentos em relação aos reajustes, né? Porque eu acompanhei aqui 2 entrevistas, umas lá no Barão, com a Esther Dweck, e outra aqui com o José Lopes Feijó, ambos do Ministério da Gestão. E todos eles sendo muito categóricos. Olha, a gente apresentou o que era possível, reajuste só 2025, 2026, a gente tentou melhorar ali os benefícios, mas o caixa não comporta, a gente tem compromisso, mas não consegue chegar ali a um valor que atenda essas demandas que já estão represadas aí dos últimos governos, Temer e Bolsonaro, né? Por outro lado, também teve muita gente aqui no chat que criticou, não, poxa, fazer greve desse jeito, não fizeram greve no governo Bolsonaro, e as próprias lideranças aqui contestaram essa fala, dizendo, não, a gente fez muita pressão, teve muita greve, teve muita mobilização por parte dos trabalhadores naquele período, e não foi um período fácil para os trabalhadores. Mas ainda assim, isso também não justificaria nada, né? Porque a luta dos trabalhadores não pode ser anulada por uma questão somente político-eleitoral, né? A gente tem que olhar as questões reais. Como é que você vê essa questão, né? O presidente Lula sempre fala, me cobre, e o trabalhador tem esse direito, eu nunca poderei ser aquele que diga, não venham fazer reivindicações. Não, essa é a minha premissa, né? Uma série de erros em cascata do governo, Daiane, que vão cobrar um preço caro ali adiante, né? Primeiro, um partido de esquerda jamais pode questionar a legitimidade de greve de trabalhador. Esse é o primeiro ponto que o presidente Lula trabalhou como sempre base do seu mundo, né? O presidente sempre trabalhou com a ideia de legitimidade sindical, legitimidade de classe, legitimidade do trabalhador. E o Ministério da Gestão, o MEC, o Ministério da Economia resolveram arrumar uma entidade sem representatividade nenhuma, para dizer que tinham feito um acordo e tentar imputar para toda a categoria uma decisão que essa categoria não tomou. Então, um erro brutal, o primeiro erro de criminalizar a greve, o segundo erro de tentar terminar com a greve através desses conluios, desses conchavos. Isso não qualifica em nada o currículo da ministra Esther Dweck. Eu tenho a impressão, infelizmente, que ela está pagando um preço que certamente, por consciência, ela não gostaria de tomar, e esses erros todos do governo vão se avolumando nessas questões. Agora, se não houvesse dinheiro, Daiane, não há dinheiro, então não deveria haver dinheiro para ninguém. E o grande problema é que o governo federal deu bons, gordos aumentos para algumas categorias do Executivo Federal, e quando chegou necessariamente na hora de pensar sobre as universidades e os professores que foram prejudicados durante todo o processo da pandemia, tá? E eu estou falando aqui dos professores universitários, mas eu vou falar sobre todos os professores no Brasil. Alguns deles não são responsabilidade do governo federal, mas todos os professores tiveram um brutal recuo dos seus ganhos no Brasil durante a pandemia, com aquela história de não podemos dar aumento, vamos congelar por 10 anos, e a educação é essencial, vocês precisam seguir trabalhando. Então, os professores no Brasil seguraram a educação, e os professores federais, que têm uma capacidade de mobilização maior, resolveram vir para cima, porque não existe essa história de não ter dinheiro. Se não tivesse dinheiro, Daiane, não deveria ter dinheiro para nenhuma categoria. Mas você não pode dar aumento para a Polícia Federal, dar aumento para militares, dar aumento para categorias de caráter técnico, e depois simplesmente chegar e dizer, olha, acabou o dinheiro, infelizmente vocês chegaram atrasado na festa, né? Acabou o bife, e agora vocês fiquem aí disputando para daqui a 2 anos. Não existe esse tipo de situação. Estamos pagando um preço de uma péssima articulação do governo com as suas bases de apoio, e vamos lembrar que a educação, ainda que tenha de alguma forma sido reticente
com relação ao governo, com relação ao presidente Lula em algum momento no passado, sempre foi uma marca de apoio dos governos do PT, estamos jogando isso fora, e depois disso tudo ainda tem a questão do teto de gastos, que parece que de alguma maneira segue firme e forte, funcionando como nós dissemos que ia acontecer. Ou seja, o teto de gastos vai impactar nos ganhos que nós tínhamos a respeito dos salários dos servidores. Em algum momento, saúde e educação iam pagar por essas decisões que estão acontecendo. E o pior, ainda vamos ter que discutir, vamos ter que brigar, Daiane, porque o Ministério da Economia está vindo muito forte aí para pedir o fim dos tetos constitucionais, dos mínimos constitucionais, a exigência que a Constituição faz de investimento em saúde e educação, e nós vamos ter que, de alguma forma, discutir esse tipo de situação ali afora. Eu acho que os professores e as universidades precisam retomar o seu espaço. Muito me impressiona, o presidente Lula está recebendo os reitores hoje, depois de quase 45, acho que são mais, quase 60 dias, estamos chegando próximo de 60 dias de greve, e não tê-los recebido logo no início. Começou a greve como um presidente que sempre foi muito ligado a essas questões de sindicato de trabalho, começou a greve, chama as pessoas e pergunta o que nós queremos, qual é o ponto que nós precisamos chegar. Me parece que a gente ainda está vivendo uma espécie de um revival, né, de cenas dos capítulos anteriores do ano passado, quando o MEC só foi receber os professores para falar sobre o novo ensino médio no segundo semestre, e mesmo assim, praticamente com uma ordem do presidente Lula para que o Camilo recebesse. Eu acho que o governo precisa se dar conta de que a luta política que vem aí na frente é muito maior e muito mais importante, e a gente precisa dessas bases conosco e não contra nós. E olha só como é que isso vai se reproduzindo. Postagem do Nicolas Ferreira. Acabo de protocolar um requerimento para a criação de um grupo de trabalho na Comissão de Educação, com o objetivo de debater a greve das universidades e institutos federais no país. Já são quase 60 dias de greve, mais de 100 instituições paralisadas, atingindo um total de 400 campos em todo o país. A falta de diálogo do governo não é só com o Congresso, diz aqui o Nicolas Ferreira, mas também com os profissionais da educação e alunos. É hora do parlamento, sobretudo a Comissão de Educação, articular e cooperar para que as demandas necessárias sejam atendidas e a greve se encerre, diz aqui o democrata Nicolas Ferreira. Claro que quando eu digo democrata, estou falando em tom irônico, porque essa gente nunca defendeu diálogo com universidades, aliás, a máxima do governo Bolsonaro, inclusive, era balbúrdia, né? Era lugar de gente bandalheira, que, enfim, queriam privatizar a educação. Se não fosse a mobilização também dos professores e alunos, a gente sabia bem aonde teria parado o projeto de educação, que nem existia, né? Um projeto de destruição da educação no governo Bolsonaro, né, Otto? Para tu ver onde nós estamos na articulação política, que nós somos obrigados a ler um tweet que nós sabemos que é tremendamente falso, fingido, de uma pessoa como Nicolas Ferreira, e perceber que o texto dele está, de alguma maneira, ajustado à realidade. Eu tiraria vários adjetivos que ele colocou ali, mas no substantivo, ou seja, no que concerne à parte central do texto, o texto está correto, e aí a gente fica com dois corações. Eu não posso nunca estar do lado de Nicolas Ferreira, porque eu sei que o que ele está querendo, em realidade, é a disputa entre o cacetete da Brigada Militar e a cabeça dos professores, sejam eles municipais, estaduais ou federais, mas o governo Lula também não tem se ajudado e tem empurrado a gente a determinadas brigas que nós nunca imaginamos que deveríamos fazer dentro de um governo de esquerda. Eu espero, Daiane, que a gente não tenha que chegar a brigar pelos mínimos constitucionais, pelos valores de educação e saúde, porque se isso acontecer, muita gente vai repensar a sua posição de apoio. Eu acho que o governo vai perder mais do que imagina, ganhar um pouco em cima dessas discussões em termos de economia. Péssimo que está acontecendo. Agora, a essa direita, que um dia foi brucutu e que chega ao parlamento por conta de fake news e tudo mais, começa a aprender a fazer política, e isso torna elas ainda mais perigosas. Nicolas está aproveitando qualquer deslize do governo, e a gente tem que se dar conta de que o governo está deslizando, sim. Fernando Horta, obrigada aqui pela sua participação. Domingo, 19 horas, programa Horta da Verdade,
Já tem pensou alguma pauta já para essa semana? Não, a Já gente tá... estava esperando, eu estava esperando para ver como é que o presidente ia resolver essa questão da relação com o Congresso. Muito provavelmente a gente vai trabalhar agora com política mais dura. Eu quero entender um pouquinho por que essa interlocução está tão difícil, o que a gente pode fazer para melhorar. Mas eu estou aguardando um pouquinho para ver se quarta-feira nós temos votações importantes amanhã, e aí vamos ver como é que essas coisas vão andar. Mas sim, semana passada tivemos ali sobre escolas militares e escolas cívico-militares. Quem não assistiu, dê uma assistida. Vale a pena a gente diferenciar as duas coisas, porque estão tentando vender gato por lebre, especialmente para a população mais pobre. Escola cívico-militar não é escola militar, são duas coisas completamente diferentes. Não é botar um uniforme num professor ou um policial dentro de um colégio que vai transformar o ensino melhor. Para você ter uma ideia, a média salarial dos professores que trabalham nas escolas militares é em torno de R$13 mil bruto. A média salarial das escolas cívico-militares está em torno de R$3 mil bruto. Isso faz muita diferença na hora de a gente ter uma educação de qualidade. É isso aí. Obrigada, Horta. Boa semana, bom trabalho aí. Beijo. Beijo, Daiane. Até. Tchau, tchau.